Olha só, aconteceu uma operação no Rio de Janeiro hoje cedo, tá, que visou o Cláudio Castro. Uma operação muito estranha mesmo. Vocês sabem, eu não gosto do Cláudio Castro, tá? Eu até votei nele em 2022 porque o Bolsonaro pediu, mas eu não gosto dele não, tá? E o que aconteceu é que nessa operação tá muito estranha por vários aspectos, né? Primeiro, que o Cláudio Castro ele teria tudo para ser investigado no caso do Banco Master, porque de fato o Rio Previdência comprou cotas do Master e, no entanto, ele está sendo investigado por uma ação que está com Alexandre de Moraes. Sabe qual ação? Aquela ação sobre a operação que o Cláudio Castro fez no Morro do Alemão, que acabou eliminando um monte de terroristas lá do Comando Vermelho, ali no Morro do Alemão. Né? Lembra, essa ação caiu com o Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes agora deu uma ordem para prender o Ricardo Magro, que é o dono da Refit, e investigar o Cláudio Castro. Para mim, parece muito Fishing Expedition. Fishing Expedition, você sabe o que é, né? Pegaram os celulares do Cláudio Castro. O Cláudio Castro não foi preso, não, tá? Ele sofreu busca e apreensão. Pegaram os celulares dele lá para ver se acha alguma coisa, se acha algum crime do Cláudio Castro nessa história. Lembra que está havendo essa disputa lá no STF, né, sobre a questão do governo do Rio de Janeiro, que o Eduardo Paes está com a ajuda do pessoal do STF para conseguir governar o Rio de Janeiro a qualquer custo aqui. E o STF está fazendo de tudo para impedir que o PL ganhe o controle do Estado, como deveria ser o correto, como é a lei atual, né? Então, muito estranha essa operação aqui. De novo, não boto minha mão no fogo pelo Cláudio Castro, não. Eu não gosto dele mesmo, não. O tal do Ricardo Magro também tem coisas estranhas isso daqui, tá? Porque o Ricardo Magro, ele ameaçou um ministro do Lula, que é empresário negocia com os Estados Unidos para entregar um ministro do Lula. Esse é o Ricardo Magro, da Refit, tá? Ele tá com delação premiada lá nos Estados Unidos. E parece que a gente ficou sabendo que o Lula, entre os assuntos conversados pelo Lula e o Trump lá nos Estados Unidos, o Lula pediu ao Trump ajuda para prender o dono da Refit que está nos Estados Unidos. E você lembra que o Lula não estava muito satisfeito, não deu certo esse pedido, né? Vamos entender esse caso aqui, que essa operação é muito estranha e tem muitas ramificações políticas isso daqui. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Fui ao Rio e Não Fui Assaltado, Big Wig e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Cláudio Castro é alvo de buscas pela PF em operação contra supostas fraudes fiscais na Refit. Aí olha que coisa estranha, né? O dono da Refit, parece que ele tinha ligação mesmo com grupos criminosos, fazia lavagem de dinheiro para grupos criminosos, comprava diesel da Rússia. Então esse cara é todo errado mesmo, esse Ricardo Magro, né? E ele fazia isso porque ele tinha a refinaria de Manguinhos, a Refit, né? Que fica ali na Avenida Brasil. Quem passa ali pelo Rio de Janeiro sabe da Refit, né? E agora, curiosamente, o governador, o ex-governador do Rio, foi incluso nessa operação, tá? Ele não foi preso, foi busca e apreensão apenas, né? Mas muito estranho, qual a justificativa disso, né? Olha só, o ex-governador Cláudio Castro foi alvo nessa sexta-feira, dia 15, da Operação Sem Refino, deflagrada pela Polícia Federal no Rio de Janeiro, que investiga fraudes fiscais na Refit, antiga refinaria de Manguinhos. O grupo é considerado um dos maiores devedores de impostos do país, né? O empresário Ricardo Magro, dono da Refit, é alvo de mandado de prisão. Então, isso é um ponto importante, tá? O Alexandre de Moraes expediu o mandado de prisão para o Ricardo Magro e mandou colocar na lista da lista vermelha da Interpol. Vai acontecer isso? Não sei. Como eu falei para vocês, está havendo movimentação do Ricardo Magro também lá nos Estados Unidos para entregar ao governo Lula. O empresário Ricardo Magro, dono da Refit, é alvo de um mandado de busca, um mandado de prisão. A corporação solicitou a inclusão dele na difusão vermelha da Interpol, a lista dos mais procurados do mundo. Em novembro do ano passado, ele já tinha sido alvo de uma mega operação, né? Ou seja, lembra da Carbono Oculto lá em São Paulo? Esse cara acabou também sendo perseguido, também teve um mandado de prisão dele na Carbono Oculto lá atrás. Mas agora, o Alexandre de Moraes botou de novo um mandado de prisão nele e colocou ele na lista de difusão vermelha da Interpol. A gente não sabe se a difusão vermelha já aceitou o nome dele, mas é possível que sim, porque nesse caso aqui, meu amigo, realmente o cara tá errado, ele não tá certo, né? Aqui, ó. Agentes da PF em carros descaracterizados com auxílio de homens armados foram para a casa do Cláudio Castro, um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, e ele acompanhou as buscas com seus advogados. Após cerca de 3 horas, as equipes deixaram o local com malotes, né? A defesa do ex-governador afirma que foi surpreendida com a operação e que Castro está à disposição da justiça para dar todas as explicações, convicto de sua lisura.
Ou seja, não está claro, ao contrário do André Mendonça, que tem tornado públicas os mandados de busca, apreensão e prisão que ele emite, o Alexandre de Moraes não. O Alexandre de Moraes é tudo secreto. Então a gente não sabe qual foi o argumento dele para envolver o Cláudio Castro nessa história, né? Porque é estranho. Veja, a Refit devia dinheiro para o governo do Rio de Janeiro também, tá? Aliás, ele explica isso aqui, ó, ele fala aqui, ó, que essa aqui é a explicação do Cláudio Castro, tá? Aqui, ó. A defesa do ex-governador do Rio, Cláudio Castro, afirma que foi surpreendida com a operação de hoje e que ainda não tomou conhecimento do objeto pedido de busca e apreensão. No entanto, Castro está à disposição da Justiça para dar todas as explicações convicto de sua lisura. Todos os procedimentos praticados durante a gestão obedeceram critérios técnicos, legais e pipipipopopó. É de suma importância destacar que a gestão do Cláudio Castro foi o único a conseguir que a refinaria de Manguinhos pagasse dívidas com o Estado, o que reforça a postura isenta e institucional do ex-governador. No total, a gestão conseguiu garantir o pagamento de parcelas cujo montante se aproxima de R$ 1 bilhão. Atualmente, o parcelamento se encontra suspenso por força de decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em agravo de instrumento, né? Enfim, Cláudio colaborou com a busca e ocorreu sem qualquer intercorrência e nada de relevante foi apreendido, segundo dizem os advogados aqui, né? Então, é o que eu falo para vocês. A primeira coisa, lembra, tem duas operações já contra o Ricardo Magro. Tem a Operação Carbono Oculto e tem uma outra operação por sonegação de impostos também que está correndo na primeira instância. Só que são duas operações que estão correndo em instâncias inferiores. Não tem ninguém do STF envolvido nessas operações contra o Ricardo Magro. O que aconteceu agora? O Alexandre de Moraes entrou na parada. O Alexandre de Moraes, em conluio com o Lula, porque claramente isso aqui é alguma coisa para ajudar o Lula, tá aqui, ó. Lula havia pedido a ajuda de Trump sobre o dono da Refit, né? A Polícia Federal. O Lula já falou várias vezes que o maior bandido do Brasil está nos Estados Unidos, que é o Ricardo Magro. Por que ele acha que é o maior bandido do Brasil? Porque quem mais sonega imposto. Esse lado do Ricardo Magro está correto, tá? Sonegar imposto é obrigação de todo brasileiro de bem. Mas o resto, o cara é um bandido mesmo. Tem ligação com facções criminosas, tem ligação com o governo russo, enfim. E aqui, ó. A Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão na manhã dessa sexta-feira, e o presidente Lula já havia pedido ao mandatário norte-americano Trump a prisão do empresário brasileiro, conforme adiantou a CNN Brasil. O dono do grupo Refit, que controla a refinaria de Manguinhos, é acusado pela Polícia Federal de liderar fraudes milionárias no mercado de combustíveis. Magro vive em Miami desde a década passada, né? E veja, parece que o Lula já tinha pedido isso para o Trump. Não sei nem se foi nesse último encontro, não, mas ele já tinha pedido isso para o Trump em outras ocasiões, né? Só que, por que ele pede isso? Porque, olha só, aqui, ó. Empresário negocia com os Estados Unidos para entregar ministro de Lula. O Ricardo Magro falou, olha só, eu sou bandido, mas eu conheço uns bandidos também aqui do Lula, tá? Tem uns bandidos do Lula que eu entrego aqui, tá? Aqui, ó, um empresário brasileiro de grande relevância econômica teria decidido iniciar negociações com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para firmar um acordo com o órgão. A iniciativa envolve a entrega de provas de um suposto achaque que teria sido praticado por um dos principais ministros do governo Lula, o Alessandro Silveira, ministro das Minas e Energia, tá? Assim, o nome do Alessandro Silveira e o nome do Ricardo Magro, a gente não tem certeza que são eles, tá? Mas é o que está se comentando, né? O boato é que seriam essas duas figuras aqui. Entrega de provas de um suposto achaque do Alexandre Silveira, né, que é o ministro das Minas e Energia do Lula, contra ele lá, né? A informação foi divulgada nessa sexta-feira, dia 6, pela coluna. Isso aqui é antigo, tá? Isso aqui é 6 de março de 2026. A informação foi divulgada pela coluna Radar da revista Veja. De acordo com a publicação, o empresário afirma ter provas da denúncia devidamente registradas e documentadas. Ainda segundo a coluna, o episódio também envolveria uma grande banca de advocacia brasileira e um advogado bastante conhecido em Brasília, que teria influência e trânsito no Senado Federal. Até o momento não foram divulgados os nomes das pessoas envolvidas nem detalhes adicionais sobre o conteúdo das provas, né? Então, como eu falei, ninguém sabe o nome exato, mas os nomes que se comenta isso seria o Ricardo Magro e o Alessandro Silveira e o escritório, eu não sei qual escritório que é esse caso aqui, né? Mas o ponto é, no final das contas, o Lula pediu para o Trump esse tipo de coisa, só que o Trump não vai entregar. Por quê? Porque o Trump está negociando com o cara, está negociando uma delação premiada. E aí é por isso que o Lula pediu ajuda ao Alexandre de Moraes para tentar prender esse Ricardo Magro antes dele abrir a boca. Porque no que ele abrir a boca, vai piorar a situação para o governo Lula. Prende o cara lá, Xandão, dá um jeito de fazer alguma coisa, Xandão, prende o cara lá. Entendeu? Tem esse lado da coisa. E tem um outro lado que, de novo, o Cláudio Castro, não vou dizer que ele é inocente não, cara, eu não não gosto do Cláudio Castro. Mas a verdade é a seguinte, tá estranha essa ação aqui.
né? Pelo menos não há, a gente não viu ainda a decisão do Alexandre de Moraes, não dá para saber qual é a ligação que ele fez aí com o Cláudio Castro. Fica parecendo Fishing Expedition. Ele quer achar alguma coisa contra o Cláudio Castro para vários motivos. Primeiro, para tentar chegar no Flávio Bolsonaro. Segundo, para tentar prejudicar ainda mais a questão do governo do Rio de Janeiro, que eles estão lutando contra o PL aqui no Rio de Janeiro. Segundo, talvez, ou terceiro, talvez, para anular o Cláudio Castro na questão do Banco Master. Porque lembra, em princípio, o Cláudio Castro é uma pessoa que eu vejo em algum momento encrencado no caso Master, né? Igual o Ibanez Rocha. Eu falei para você, esses dois estão claramente encrencados, né? Claramente investiram dinheiro no Banco Master e investiram numa época que já se sabia que o Banco Master estava com problema. Aliás, é importante fazer uma distinção aqui, tá? Como eu falo para vocês, quem comprou títulos do Banco Master a partir de meados de 2024 tem alguma coisa errada. Por quê? Porque o Banco Master já estava na merda nessa época, né? Você não bota dinheiro num banco que está quebrando, né? É diferente do caso do Flávio Bolsonaro, que pegou dinheiro do Banco Master. O Banco Master estava patrocinando o filme do pai dele, né? Então não tem muita lógica isso. Ele não sabia que havia fraude. O banco podia estar quebrando, é um banco ruim, estava mal das pernas, mas se está dando dinheiro para você, por que não, né? Ele está patrocinando. Aliás, tinha um contrato assinado, antes até dessa confusão toda, tinha sido assinado o contrato e coisa e tal. Mas para quem bota dinheiro no banco, realmente tem coisa estranha nisso daí, né? Então, foram 17 mandados de busca e apreensão e 7 medidas de afastamento de função pública. Então eles estão questionando que pode ser, né? Dá para inferir disso daqui, que eles estão achando que houve alguma participação de funcionários públicos no processo de deixar o tal do Ricardo Magro sonegar impostos, né? Eu não sei o que é, mas eu fico com medo disso, né? A gente sabe que o STF está querendo interferir na eleição do Rio, e é muito estranho o Alexandre de Moraes dar essa ordem, porque o Alexandre de Moraes ele fez isso naquela ação para investigar a morte dos traficantes lá no Morro do Alemão. Que negócio é esse? O que tem a ver uma coisa com a outra? Por que agora de repente faz essa coisa aqui? Me parece Fishing Expedition isso daqui, tá? Tá muito na cara de Fishing Expedition e tentativa de ajudar o Lula, tá? O Ricardo Magro, esse rapaz aqui, que é o dono da Refit, de novo, não é boa pessoa, é Russetti, né? Compra diesel dos russos, então quero mais que ele se foda também. Mas continua muito estranha essa história, tá? Tá parecendo muito tentativa de salvar o Lula dessa negociação do Ricardo Magro com o Trump lá, com o Departamento de Justiça americano, para entregar o Alexandre Silveira aqui no Brasil e sabe-se lá mais quem dentro do governo Lula, né? É uma coisa complicada essa história, tá? Tem que ficar de olho nisso daqui. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.